O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, aula 43, capítulo 7, página 135, bicorporeidade e transfiguração, aparições de espíritos de pessoas vivas, homens duplos, Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Pádua, Vespasiano, transfiguração, invisibilidade. Item 114. A bicorporeidade e a transformação são variações de fenômenos das manifestações visuais. Por mais maravilhosos que possam parecer à primeira vista, eles são fenômenos perfeitamente naturais, porque podem ser entendidos e explicados facilmente. Tanto a bicorporeidade quanto a transfiguração se apoiam no princípio daquilo que já dissemos sobre as propriedades do perispírito após a morte, e que também se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que durante o sono, o espírito recupera em parte a sua liberdade, ou seja, afasta-se do corpo físico, e foi justamente nesse estado que, em muitas ocasiões, tivemos a oportunidade de observá-lo. O espírito, independente de o homem estar vivo ou morto, possui sempre o seu envoltório semimaterial. O perispírito, que pelas mesmas causas que já referimos, pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Existem fatos reais que não podem deixar qualquer dúvida a esse respeito. Citaremos apenas alguns casos do nosso conhecimento pessoal e cuja veracidade podemos garantir. Mas qualquer um pode acrescentar casos semelhantes se consultar as suas recordações. Aparições de espíritos de pessoas vivas. Item 115. A mulher de um amigo nosso viu inúmeras vezes entrar no seu quarto, durante a noite, com a luz acesa ou no escuro, uma vendedora de frutas da vizinhança, que ela conhecia de vista, mas com quem jamais havia falado. Essa aparição lhe causou um medo muito grande, porque na época essa senhora não tinha conhecimento do espiritismo e também porque o fato se repetia com muita frequência. A vendedora de frutas era viva e provavelmente dormia naquela hora. Enquanto seu corpo físico dormia em sua casa, o seu espírito, com o seu respectivo corpo fluido, se dirigia à casa da senhora. Por que motivo? É o que não se sabe. Diante de tal fato, um espírita acostumado com esse tipo de fenômeno já teria interrogado a aparição, mas a senhora não sabia o que fazer. A aparição sempre se desfazia sem que a senhora soubesse como. Em seguida, ela verificava se as portas estavam bem fechadas e se ninguém havia entrado no seu quarto. Esta preocupação lhe deu a certeza de que ela estava completamente acordada e que não estava sendo iludida por um sonho. Noutra ocasião, ela viu, ela mesma, da mesma maneira que viu a vendedora de frutas, um homem que não conhecia. Certo dia, viu o espírito do seu próprio irmão, que morava na Califórnia. Sua aparência era tão perfeita, tão real, que no primeiro momento ela acreditou que o irmão tivesse regressado. Tentou falar com ele, mas logo o vulto desapareceu, sem que ela tivesse tempo de falar-lhe. Uma carta, recebida posteriormente ao fato, comprovou que o irmão estava vivo. Essa senhora é o que se pode chamar de médium vidente natural. Mesmo que naquela época, conforme já dissemos, ela nunca tivesse ouvido falar de médiums. Item 116. Outra senhora, que reside no interior.
estando gravemente enferma, viu, certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso que morava na mesma cidade e com o qual já havia se encontrado algumas vezes em reuniões sociais, embora não existisse entre eles relações mais estreitas. Este senhor estava sentado numa poltrona próxima à sua cama e, de vez em quando, aspirava uma pitada de rapé. Parecia cuidar dela. Surpresa com a visita àquela hora, ela quis perguntar-lhe o motivo de ele estar ali. Mas o senhor lhe fez um sinal para que não falasse e para que tratasse de dormir. A senhora tentou falar com ele por diversas vezes e a cada tentativa ele repetia o gesto e a mesma recomendação. Ela acabou adormecendo. Alguns dias depois, já restabelecida, ela recebeu a visita do mesmo senhor, mas num horário mais conveniente. Desta vez, era ele quem realmente estava lá. Usava a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram exatamente os mesmos. Convencida de que ele veio lhe visitar durante a sua enfermidade, agradeceu-lhe pela atenção que recebeu. O senhor, muito surpreso, disse que há muito tempo não tinha a satisfação de vê-la. A senhora, que já conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que tinha acontecido. E não querendo entrar em maiores detalhes com ele, preferiu dizer-lhe que provavelmente havia sonhado. O mais provável é que tenha mesmo sonhado, dirão os incrédulos. Os espíritos fortes, para quem essa expressão é sinônimo de pessoas esclarecidas. Entretanto, o que é certo é que essa senhora não estava dormindo, assim como não estava dormindo a senhora do exemplo anterior. Então, é porque ela sonhava acordada, ou teve uma alucinação. Eis a grande palavra, a palavra mágica, a explicação universal para tudo o que não se compreende. Como já contestamos bastante esse argumento adverso, prosseguimos com o nosso estudo, dirigindo-nos àqueles que podem nos compreender. Observação: rapé, tabaco ou fumo em pó, usado para cheirar, era colocado em elegantes caixas de madeira ou prata, semelhantes a uma caixa de fósforos. Eram caixas conhecidas como tabaqueiras. Item 117. Apresentaremos agora outro caso ainda mais característico, e gostaríamos de ver como é possível explicá-lo apenas através da imaginação. Trata-se de um senhor que morava no interior e nunca quis se casar, apesar do empenho da família. Insistiam para que ele se casasse com uma moça que ele nunca tinha visto e que morava em uma cidade vizinha. Certo dia, em seu quarto, foi surpreendido com a presença de uma jovem vestida de branco e com a cabeça enfeitada por uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva e estendeu-lhe a mão, que ele tomou nas suas, notando que ela usava um anel. Em poucos instantes, tudo desapareceu. Surpreso com a aparição e certificando-se de que estava bem acordado, procurou saber se alguém havia estado em sua casa durante o dia. Foi informado que nenhuma pessoa tinha sido vista na casa. Um ano depois, cedendo a novas solicitações de um parente, resolveu conhecer a moça que sugeriam. Chegou à cidade onde ela morava no dia de Corpus Christi, e todos já haviam voltado da procissão. A primeira pessoa que ele viu, quando entrou na casa, foi a jovem que lhe havia aparecido. Ela usava roupas iguais à que usava no dia da aparição, que também aconteceu na data de Corpus Christi. Ele ficou perturbado, e a moça, por sua vez, deu um grito de surpresa e sentiu-se mal. Depois de voltar a si, a jovem disse que havia visto aquele senhor um ano antes. O casamento foi realizado. Esse fato aconteceu por volta do ano de 1835.
época em que ainda não se cogitava de espíritos. Além disso, ambos eram pessoas extremamente simples e sem a imaginação exaltada. Imaginação exaltada. Poderão dizer que o casal estava com o espírito perturbado pela ideia da união proposta e que essa preocupação provocou uma alucinação. Entretanto, não podemos esquecer que o homem era tão indiferente que levou 1 ano para ir ver a sua pretendida, mesmo admitindo-se a hipótese da alucinação. Resta se explicar ainda a dupla aparição, a coincidência da roupa com o dia de Corpus Christi e, por fim, o reconhecimento físico entre duas pessoas que jamais se viram. Essas circunstâncias não podem ser produto da imaginação. Item 118. Antes de prosseguirmos, devemos responder a uma pergunta que certamente será formulada. Como o corpo físico pode viver enquanto o espírito está ausente? Podemos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que é independente da presença do espírito. E a prova disso é que as palavras vivem. Prova disso é que as plantas vivem e não têm espírito. Entretanto, devemos acrescentar que durante a vida, o espírito nunca se acha completamente separado do seu corpo físico. Os espíritos, assim como alguns médiuns videntes, reconhecem o espírito encarnado por um cordão luminoso que termina no seu corpo, fenômeno que não ocorre quando o corpo está morto, porque, nesse caso, a separação entre o corpo físico e o espírito é completa. É por meio dessa ligação, desse cordão luminoso, que o espírito é avisado imediatamente da necessidade de voltar ao corpo, seja qual for a distância que os separe, e o retorno acontece com a rapidez de um relâmpago. Assim, o corpo físico não pode morrer durante a ausência do espírito, nem pode acontecer que o espírito, ao regressar, encontre a porta fechada, conforme alguns romancistas têm colocado em suas histórias recreativas. Ver o Livro dos Espíritos, pergunta número 400 e seguintes. Homens duplos, itens 119. Voltemos ao nosso assunto. O espírito de uma pessoa viva, quando está separado do corpo físico, pode aparecer como se fosse o de uma pessoa morta e ter todas as aparências da realidade. Além disso, pelas mesmas razões que já explicamos, pode adquirir tangibilidade momentânea. Esse fenômeno que ficou conhecido pelo nome de bicorporeidade é que deu origem às histórias dos homens duplos, ou seja, indivíduos cuja presença foi constatada em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Citamos adiante 2 exemplos que não foram tirados das lendas populares, mas da história eclesiástica. Observação. Bicorporeidade, atualmente esse fenômeno é mais conhecido pelo nome de desdobramento. Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua. Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo exigido pela Igreja, por ter aparecido simultaneamente em 2 lugares diferentes, o que foi considerado um milagre. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, enquanto seu pai estava sendo levado para ser martirizado em Lisboa, sob a acusação de haver cometido um assassinato. No momento da execução, Santo Antônio aparece em Lisboa, demonstra a inocência de seu pai e faz com que seja conhecido o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofre o castigo. Foi constatado que, naquele momento, Santo Antônio não havia deixado a Itália. Santo Afonso, evocado e interrogado por nós sobre o fato acima, deu-nos as seguintes respostas. Primeiro, poderia nos dar a explicação desses fenômenos? Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, consegue se afastar completamente das coisas materiais, quando consegue levar sua alma até Deus, pode
aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, sentindo o sono chegar, pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Assim, o espírito abandona o seu corpo, levando consigo uma parte do seu perispírito, deixando o corpo físico em um estado próximo ao da morte. Digo próximo ao da morte porque o corpo físico permanece ligado ao perispírito e à alma, por meio de um cordão luminoso, que não pode ser definido. Então, o corpo fluídico, perispírito, aparece no lugar desejado. Acredito que isso é tudo que você quer saber. Ligado por meio de um cordão luminoso que não pode ser definido. Deixa eu ver se é a Mel que está me chamando na porta. 2. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. O espírito, estando desprendido do seu corpo físico e conforme o seu grau de elevação, pode tornar-se tangível ao toque. 3. O sono do corpo físico é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares? Resposta. A alma é capaz de dividir-se desde que se sinta atraída para um lugar diferente daquele onde se acha o seu corpo. Pode acontecer que o corpo não durma, embora isso seja muito raro. Porém, o corpo físico nunca fica em um estado perfeitamente normal. Fica sempre como se estivesse em um estado próximo ao do êxtase. Comentário de Kardec. A alma não se divide no sentido literal da palavra. Ela se irradia em diversas direções e pode, assim, se manifestar em muitos lugares, sem precisar se fragmentar. O mesmo acontece com a luz, que pode se refletir em muitos espelhos ao mesmo tempo. 4. Quando uma pessoa está dormindo e o seu espírito aparece em outro lugar, o que acontece se ela for acordada de repente? Resposta. Isso não acontece. Se alguém tivesse a intenção de acordá-la, o espírito retornaria ao corpo prevendo a intenção, pois o espírito lê os pensamentos. Comentário de Kardec. Explicação idêntica a esta já nos foi dada inúmeras vezes por espíritos de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso explica a dupla presença, mas não explica a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Vespasiano, item 120. O historiador romano Tácito relata um fato semelhante. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando os ventos favoráveis de verão, e a época em que o mar se torna seguro, muitos prodígios aconteceram, através dos quais se manifestaram a proteção do céu, e o interesse que os deuses pareciam ter por aquele príncipe. Esses prodígios aumentaram em Vespasiano o desejo de visitar a morada sagrada dos deuses, para consultá-los sobre as coisas do império. Ordenou, então, que o templo fosse fechado para todos. Entrou sozinho e estava muito atento ao que o oráculo iria dizer. Quando percebeu, atrás de si, um dos chefes egípcios mais importantes, chamado Basílide, que ele sabia estar doente em um lugar distante e a muitos dias de viagem de Alexandria. Vespasiano perguntou aos sacerdotes se Basílide esteve no templo naquele dia. Perguntou também aos pedestres se eles o tinham visto na cidade e, por fim, enviou alguns homens a cavalo, certificando-se de que no momento em que Basílide lhe apareceu no templo, ele estava a 80 milhas de distância. Desde então, não teve mais dúvida de que a visão foi algo sobrenatural. E o nome de Basílide tornou-se para ele um oráculo. Tácito Histórias,
livro 4, capítulo 81 e 82, tradução de Burnouf. Observações. Público Cornélio Tácito, 55 a 120 depois de Cristo, foi historiador, orador e político romano. É considerado um dos maiores historiadores da antiguidade. Tito Flávio Vespasiano, 9 a 79 depois de Cristo, foi o primeiro imperador romano da dinastia Flaviana. Ocupou o poder logo após o suicídio de Nero. Oráculo era o local sagrado nos templos, onde os deuses respondiam às perguntas, geralmente sobre o futuro. O termo oráculo designa tanto a divindade consultada quanto o intermediário humano que transmite a resposta. Os intermediários eram geralmente mulheres, conhecidas pelos nomes de pitonisas, sibilas, sacerdotisas, profetisas, entre outros. Elas possuíam mediunidade psicofônica. A consulta aos oráculos era uma prática difundida por todo o mundo, e um dos antigos e famosos foi o oráculo de Delfos, na Grécia. Item 121. Quando os dois corpos estão separados, eles não podem desfrutar simultaneamente e com a mesma intensidade da vida que vive normalmente. Quando estamos acordados, pelo menos não temos notícia de que isso seja possível. E a própria razão nos demonstra que não pode ser assim, com base no que acabamos de dizer. O corpo real, que é o corpo físico, não pode morrer enquanto o corpo aparente, que é o perispírito, permanecer fora dele e fazendo visível, uma vez que a aproximação da morte sempre atrai o espírito para junto do corpo, ainda que apenas por um instante. Disso resulta que o corpo aparente também não pode ser assassinado porque não é orgânico, não é formado de carne e osso. Ele desapareceria no momento em que quisesse matá-lo. Nota de Kardec. Ver na Revista Espírita, de janeiro de 1859, O Duende de Bayonne, fevereiro de 1859, Os Agêneres, Meu Amigo Hermann, maio de 1859, A Ligação entre o Espírito e o Corpo, novembro de 1859, A Alma Errante, janeiro de 1860, O Espírito de um lado e o Corpo do outro, março de 1860. Estudo sobre o espírito de pessoas vivas, o doutor e a senhorita primeira, abril de 1860. O fabricante de São Petersburgo, aparições tangíveis, novembro de 1860. História de Maria Agreda, julho de 1861. Uma aparição providencial. Transfiguração, item 122. O segundo fenômeno é o da transfiguração, e consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Eis um caso de transfiguração, cuja perfeita autenticidade podemos garantir. O fato ocorreu entre os anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne. Uma jovem de aproximadamente 15 anos desfrutava da estranha faculdade de se transfigurar, ou seja, de tomar em determinados momentos todas as aparências de pessoas que já haviam morrido. A ilusão era tão completa que aqueles que assistiam ao fenômeno julgavam estar na presença da própria pessoa morta. Tal a semelhança dos traços do rosto, do olhar, do som da voz e até mesmo da maneira de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem qualquer interferência da vontade da jovem. Ela tomou diversas vezes a aparência do seu irmão, falecido alguns anos antes, reproduzindo-lhe não somente o semblante, como também o porte e a corpulência. Um médico local, que diversas vezes testemunhou o estranho fenômeno, querendo assegurar-se de que não era vítima de uma ilusão, fez uma experiência interessante. Colhemos as informações do próprio médico,
do pai da jovem e de diversas outras testemunhas oculares, bastante honradas e dignas de fé. O médico teve a ideia de pesar a jovem no seu estado normal, e durante a transfiguração, quando ela ficava com a aparência do irmão, que morreu aos 20 e poucos anos, e que era mais alto e bem mais forte do que ela. Pois bem, verificou que, durante a transfiguração, o peso da jovem era quase o dobro. A experiência foi conclusiva, uma vez que era impossível atribuir aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Vamos tentar explicar o fato que em outro tempo teria sido considerado um milagre, mas que hoje chamamos simplesmente de fenômeno. Item 123. Em alguns casos, a transfiguração pode ser como origem simples, contração muscular, capaz de dar à fisionomia uma expressão muito diferente da habitual, a ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível. Já observamos diversas vezes essa mudança de fisionomia em alguns sonâmbulos, mas, no caso deles, a transformação não é radical. Uma mulher pode parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas sempre será uma mulher, e o seu peso não aumentará, nem diminuirá. No caso que relatamos, fica evidente que existe alguma coisa a mais. A teoria do perispírito vai nos esclarecer sobre o assunto. Em princípio, o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências que quiser, por meio de uma modificação na disposição molecular. Pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, consequentemente, a possibilidade de se tornar opaco. O perispírito de uma pessoa viva separado do seu corpo físico pode experimentar as mesmas transformações. Essa mudança de estado se realiza através da combinação dos fluidos. Imaginemos agora que o perispírito de uma pessoa viva está junto com o seu corpo físico, ou seja, não está separado dele. Se o perispírito dessa pessoa se irradiar, envolvendo o próprio corpo, numa espécie de vapor, ele pode sofrer, nesse estado, as mesmas modificações que sofreria caso estivesse separado do corpo. Assim, se o espírito dessa pessoa perder a sua transparência, o corpo pode desaparecer, torna-se invisível e ficar oculto, como se estivesse mergulhado num nevoeiro. Ele também pode mudar de aspecto, tornar-se brilhante, se esta for a vontade do espírito e se ele tiver poder para isso. Um espírito pode imprimir. Um espírito, combinando seus próprios fluidos com os fluidos de uma pessoa viva, pode imprimir nela a sua própria aparência, de modo que o corpo real desapareça, encoberto pelo envoltório fluídico desse espírito. Desse modo, a aparência da pessoa viva pode variar de acordo com a vontade do espírito. Essa parece ser a verdadeira causa do estranho e raro fenômeno de transfiguração. Quanto à diferença de peso, ela pode ser explicada da mesma maneira que explicamos o peso dos corpos inertes. O peso real do corpo não variou, porque a quantidade de matéria não aumentou. Ele sofreu a influência de um agente exterior que pode aumentar ou diminuir o seu peso relativo, conforme explicamos anteriormente, nos itens 78 e seguintes. Portanto, é provável que a transfiguração tomar o aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente. Invisibilidade. Item 124. Compreende-se que o corpo possa assumir uma aparência maior ou igual à sua. Entretanto, como é possível ele assumir uma aparência de dimensão menor, a de uma criança, por exemplo, conforme acabamos de dizer? Nesse caso, o corpo real, corpo da pessoa viva, não deveria ultrapassar os limites do corpo aparente,
corpo da criança? Não afirmamos que o fato tenha ocorrido, apenas quisemos mostrar, quando nos referimos à teoria do peso específico, que o peso aparente poderia ter diminuído. Quanto ao fenômeno em si, também não afirmamos a possibilidade de ele ter ocorrido, nem tampouco negamos essa possibilidade. Supondo que o fenômeno viesse a ocorrer, o fato de não se poder explicá-lo satisfatoriamente não o anularia de modo algum. Não se deve esquecer que estamos no início da ciência espírita e que ela está longe de haver dito a sua última palavra sobre esse assunto, assim como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes do corpo da pessoa viva poderiam perfeitamente ser tornadas invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade surge naturalmente das explicações anteriores e daqueles que foram dadas nos itens 96 e seguintes, sobre o fenômeno dos transportes. Item 125. Resta-nos ainda falar no estranho fenômeno dos agêneres, que, por mais extraordinário que possa parecer à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Como já explicamos esse fenômeno na Revista Espírita de fevereiro de 1859, acreditamos ser inútil reproduzir aqui os seus detalhes. Diremos apenas que é uma variante da aparição tangível. É o estado em que certos espíritos podem se revestir momentaneamente das formas de uma pessoa viva, a ponto de produzirem uma ilusão perfeita. Do grego, a primitivo, agene, geinomai, gerar, aquele que não foi gerado. Observação: a gênere é um espírito que, pelo ato da sua vontade e pela combinação do seu fluido com o fluido de uma pessoa encarnada, consegue adensar o seu perispírito, ou melhor, materializá-lo a ponto de assumir a aparência de uma pessoa viva. Existem inúmeros casos de pessoas que tiveram contato com agêneres, pensando estar tratando com espíritos encarnados.